Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo mais um episódio do AmbaCast. Eu sou a jornalista Isaura Daniel e, como você sabe, aqui no AmbaCast falamos a respeito dos países árabes e das relações da região com o Brasil, principalmente para vocês, exportadores brasileiros. Hoje, o nosso tema é o Marrocos. O Marrocos é um país árabe que fica na África e que habita o imaginário mundial principalmente pela beleza da sua cultura e das suas paisagens, o que atrai turistas do mundo inteiro. Quem nunca viu um filme gravado no Marrocos, não é? Mas o Marrocos é muito mais do que belos lugares. E a gente que está aí dando notícias sobre os países árabes todos os dias, a gente sabe disso. E para contar quem é esse país e que oportunidades de negócios tem, temos aqui hoje o embaixador do Marrocos no Brasil, Nabil Hadgog. Obrigada por sua presença, embaixador. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Isaura. Como vocês perceberam, o embaixador fala português, o que é ótimo para nós brasileiros, ter um diplomata estrangeiro falando a nossa língua. Embaixador, conta para nós de onde vem o seu português. O senhor já falava ou aprendeu no Brasil? Na verdade, eu aprendi aqui no Brasil, como um velho ditado francês fala, para amar um país tem que entendê-lo, né? Então, é muito fácil de se apaixonar por seu país, tão acolhedor. Era muito o passo de entender o português e de começar a praticá-lo foi um passo muito fácil, né? Então por isso que o meu português bem brasileiro, né? Porque é um pouco diferente do português de Portugal. Mas é ótimo. E quanto tempo que o senhor está no Brasil, embaixador? Eu já vou completar 5 anos em janeiro que vem, 22. Né? Ah, que ótimo. E antes o senhor esteve na diplomacia do Marrocos em outros países? Sim, claro, eu servi nos anos 90, aqui no Brasil, eu vivi a virada para o Plano Real, em 94, Uau. Eu estive aqui, depois eu servi em Paris e em Bruxelas, junto à missão do Reino de Marrocos, junto à União Europeia. Depois eu passei mais de uma década no Ministério, em várias responsabilidades. Em dezembro de 2016, eu fui nomeado por Sua Majestade o Rei como embaixador aqui no Brasil, e aqui estou completando 5 anos, vou completar 5 anos em janeiro que vem. E como eu disse aqui, embaixador, nós queremos saber mais sobre o seu país. Eu, pessoalmente, tenho muita curiosidade sobre o Marrocos. Então, eu pergunto ao senhor, se alguém que nunca foi ao Marrocos, que pouco ouviu falar ou leu sobre o país, perguntasse ao senhor como é o Marrocos, o que o senhor diria? A vida de um diplomata é de tentar explicar e promover o país dele junto ao país de acreditação, no meu caso, promover o Marrocos junto ao Brasil. Mas foi uma das tarefas mais fáceis, né? Pela aceitação, o espírito acolhedor do brasileiro facilita muito as coisas para eu explicar o que o Marrocos representa. Como eu falo, eu sou um diplomata sortudo. Logo quando eu cheguei, o Carnaval do Rio, uma escola do Carnaval do Rio, homenageou o Marrocos, Padre Miguel. A escola se chama Padre Miguel. E homenageou o Marrocos através da sua cultura e tal. E foi uma coincidência muito, muito bonita, além da novela O Clone, né, que foi divulgada no início dos anos 2000, e tudo isso deixa o imaginário brasileiro muito atentivo ao que representa o Marrocos. Antes da pandemia, por exemplo, porque a companhia aérea marroquina operava voos diretos entre Guarulhos e Casablanca, de
e chegamos a 45 mil turistas brasileiros por ano. Olha. Antes da pandemia, é taxa de retorno mais alta, porque não adianta você receber um turista. O mais importante é aquele turista voltar novamente para o país e também divulgar junto aos seus familiares, amigos, para visitar. O Marrocos tivemos essa chance de receber muitos brasileiros. Espero que logo, no pós-Covid, com a retomada do turismo, das viagens e tal, a gente vai começar a receber novamente brasileiros. É um país plural, é um país que tem o mesmo cosmopolitismo que o Brasil tem, mas através de uma outra perspectiva, uma perspectiva histórica, porque o Marrocos, o Estado do Marrocos existe há 12 séculos, e houve ondas de imigração da África, dos países árabes, e também da Espanha, da Península Ibérica, com a queda de Granada em 1492, muitos muçulmanos e judeus saíram da Espanha e se instalaram no Marrocos. Então, tudo isso faz uma miscigenação, cosmopolitismo, um melting pot, um espírito de tolerância religiosa e abertura para a interculturalidade, o que agrada muito o brasileiro, que tem essa diversidade das paisagens, mas também a culinária, também a roupa, que agrada muito os brasileiros, e também joias, o que agrada muito as brasileiras. Então, tudo isso faz que eu sou um país acolhedor. É muito fácil para acolher um brasileiro, porque o soft power que o Brasil tem pelo mundo, quando você fala Brasil, um sorriso se abre. É o caso do Marrocos, os brasileiros são muito bem acolhidos. Que legal, eu acho que sim, acho que todos os brasileiros devem ter vontade, quem não foi ainda, né, de ir para o Marrocos. Inclusive aqui na agência a gente teve uma jornalista que morou e aprendeu árabe no Marrocos, tinha um carinho muito especial também pelo país, que era a Áurea Santos. Mas, embaixador, como eu falei aqui nesse podcast, a gente fala principalmente para o exportador, né? E uma curiosidade que eu tenho e que eu acho que quem trabalha com o mercado internacional também tem, é do que vivem os países, né? Como cada país se sustenta, que setores econômicos aí estão na base do país. Então, eu queria que o senhor dissesse para nós como é a vida econômica do Marrocos, do que o Marrocos e os marroquinos vivem. Eu diria que nas últimas 2 décadas, a economia do Marrocos viveu muitas transformações. Transforma devido, primeiramente, à abertura e liberalização da economia, porque o Marrocos, por exemplo, foi o Marrocos que acolheu, em 94, a cúpula criadora da OMC, da WTO, da Organização Mundial de Comércio. Essa dinâmica foi que o Marrocos se abriu, virou membro da OMC, mas também firmou vários acordos de livre comércio com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a Turquia, acordos de preferência com a África e tal. Tudo isso, então, a fisionomia da economia do país mudou devido a essa abertura. Eu diria que nos anos 90, por exemplo, a atividade econômica principal do Marrocos era a agricultura, atividade pesqueira e a indústria química. Hoje em dia, o Marrocos virou o primeiro produtor africano da indústria automobilística. 700 mil veículos são produzidos por ano. Quer dizer, 85% são exportados, o que somaria 8 bilhões de dólares de exportação. Esse é o primeiro posto de exportação do Reino de Marrocos, hoje em dia, é a indústria automobilística. Eu diria também a indústria aeronáutica. Chega, antes da pandemia, 1,8 bilhão de dólares de componentes para aviões. Muitas empresas, Airbus, Safran, Boeing, Bombardier, são instaladas
no Marrocos. Infelizmente, a gente não conseguiu atrair a Embraer, que tem porque tem uma plataforma logo ao lado do Marrocos, no Portugal. Uhum. Tem o setor do turismo. O Marrocos recebe anualmente 13 milhões. Antes da pandemia, e vou raciocinar antes da pandemia, sim, porque claro, esse parêntese, espero que logo, todos nós vamos fechar essa parêntese de pandemia, mas antes recebemos anualmente 13 milhões de turistas, principalmente países da União Europeia, Espanha, França, Alemanha, etc. Porque o que facilitou isso, essa atratividade do turismo, foi o Open Sky. O Marrocos foi o primeiro país do mundo a assinar o acordo Open Sky com a União Europeia. A liberalização do céu, como se transporte aéreo, o que virou barateou muito o custo de transporte. Então, era muito fácil você achar aquelas companhias low cost oferecendo passagem por 50 euros entre uma capital europeia e Marrakech, por exemplo, o que ajudou muito. Temos também a indústria agroalimentar, o complexo agroalimentar. Exportamos anualmente, eu acho que por 6 bilhões de dólares de produtos agrícolas, e também de pesca. Então, em geral, além de investimentos em offshoring, aqueles serviços do back office, offshoring para empresas europeias que instalam muitos setores da atividade no Marrocos e que fazem esse atendimento ao cliente, consumidor e tal. Então, isso é a fisionomia da economia marroquina. Indústria automobilística, indústria aeronáutica, agricultura e a indústria química, do OCP. O Marrocos é o primeiro produtor mundial de fosfatos. Exportamos muito, inclusive, para o Brasil, e turismo. Que interessante ouvi-lo, embaixador, porque a gente vê, assim, o senhor falou, né, enfim, era uma economia agrícola que foi se transformando e produzindo mais, enfim, tecnologia. Eu acho que isso, enfim, é um exemplo para qualquer país, né, que o país tenha se diversificado, né, e tornado sua economia plural. E o senhor mencionou isso também, há uma proximidade aí com a Europa, né, que atrai turistas, que tem um intercâmbio econômico muito grande com a Europa, o Marrocos, não é? Normal, porque o primeiro parceiro do Marrocos, o primeiro investidor, os países europeus, Espanha, França, e o Marrocos, eu acho que um dos primeiros parceiros fora a OCDE, fora dos países da OCDE, da União Europeia. Acho que o comércio global, porque temos uma comunidade marroquina, de mais de 6 milhões de marroquinos que vivem na Europa e que têm dupla cidadania. Marroquinos, espanhóis, marroquinos, franceses, belgas e tal. Então, tudo isso faz até porque o que separa Marrocos da Espanha é o Estreito de Gibraltar, que tem 14 quilômetros. Quer dizer, Tanger, a cidade mais setentrional do Marrocos, você enxerga a olho nu a Espanha. Olha, muito Inclusive, muito fácil. Tem um projeto faraônico, diria, de construir um túnel entre os dois continentes, mas isso requer muitos investimentos, requer uma maestria tecnológica, mas isso vai chegar. E isso seria um túnel embaixo d'água? Sim. O projeto isso debaixo da água, sim. Mas necessita de muitos recursos. Eu imagino. Porque, o terreno do ponto de vista geológico é um pouco complexo e também requer um certo nível de transporte, de transporte diário. Requer, por exemplo, 20 mil carros diários para ser rentável, igual ao túnel da Mancha, entre França e Inglaterra, o que ainda não foi alcançado. Talvez com o tempo será viável, mas por enquanto ainda não é.
Embaixador, e vamos falar então um pouquinho da relação com o Sim, Brasil, né? sim. Comercialmente, de que forma o Brasil e o Marrocos estão ligados? Assim, para quem não sabe, para quem não acompanha esse dia a dia do comércio Sim. internacional, o que o Brasil compra dos